Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse estudo da Palavra de Deus em nome de Jesus Cristo e dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos, por favor. Amado Deus e bom Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em Sua presença dentro desta sala virtual, Senhor. Esse local que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar unidos e reunidos aqui, Senhor. E aqui estamos, Pai, cada um com a sua palavra aberta, Senhor. A Tua palavra está aberta e vamos ler e estudar a Tua palavra. Abençoa, Senhor. Abre nossa mente e o nosso entendimento. Vamos pedir isso todas as vezes que nós estivermos aqui, Senhor. Todas as vezes que tivermos com Tua palavra na mão para abrir, nós vamos te pedir, Senhor, venha, Senhor, junto de nós. Permita que possamos nos sentir como crianças que estão sentando no Seu colo, Senhor. Abre a Tua palavra junto conosco e nos ensina, Pai. Ensina a Sua vontade. Permita que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Não para sermos arrogantes, soberbos, Senhor, porque queremos ser pessoas que conhecem a Sua vontade, Pai. Para que também possamos servir a Ti, Senhor eterno, né? Sendo usado como vasos aqui para pregar a Sua palavra e anunciar a Sua vontade. Querido Deus, abençoe cada um que aqui está, os irmãos e as irmãs, Senhor. Seja com cada um de nós, Senhor. Dá força para cada um que aqui está também, para continuar lutando, Pai. E não permita que nenhum de nós venha desanimar na fé. Tudo isso te pedimos, ó Deus. Rogando, agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos compartilhar a tela agora, irmãos. Vou soltar aqui. Se ninguém interromper, é porque o áudio está ok. Tá bom? Vamos soltar aqui. Comentar aqui. Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da casa do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: Seja levada a arca do Deus de Israel até Gate e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: Transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. 1 Samuel, capítulo 6. 7 meses... Pronto. Bom, alguma pergunta aqui, irmão? Aqui, o que a gente tem para falar é que a arca se defendeu sozinha. Sozinha. Olha, isso aqui é uma lição para os judeus, que é mais uma vez Deus falando: eu não preciso nem de vocês
para livrar a arca, né? Para levar a arca. E o povo desobediente fazia coisas que não agradavam a Deus, e aí eles perdiam as guerras, né? Perdiam as guerras e levaram a arca embora. Né? Aí eles acordam de madrugada, vai lá no templo dele de Dagon, que devia ser um templo bonito, porque eram povos ricos, né? Rico. Provavelmente essa imagem, gente, devia ser ou de bronze ou de ouro, é coisa, sabe, pesada. E aí encontra o Deus deles caído, de joelho, de frente para a arca. Levanta, tá assim, irmã, tá gravando. Depois, no outro dia, tá com as mãos arrancadas, a cabeça arrancada, né? Ou seja, é o anjo de Deus que tá ali, né? Fazendo tudo aquilo. E depois eles mandaram para outras cidades, e em cada cidade que ela chega, eles eram cometidos. Aí nessa tradução fala chagas, né? Eu não sei como é, mas aqui fala hemorroidas, tá? Aqui deixa claro qual que era o problema que sucedia com eles. Alguma questão? Acho que não, né? Aqui tá bem explícito, né? Não tem muita coisa, o capítulo curtinho. Então vamos... Mas eles não podiam pegar na arca, e como que eles conseguiam pegar? Não, eles... Exemplo, os israelitas, qualquer israelita não podia pegar na arca que morria. E como que eles pegavam? Exatamente, é aquilo que eu acho que eu expliquei semana passada, né? Deus, quando ele faz aquilo com os judeus, ele está impondo limites, ele está impondo regras ali, né? Ele está impondo regras que não era aquilo que ele tinha determinado aos filisteus. Ou seja, ele não falava com os filisteus. Ele não tinha dado regra alguma aos filisteus. Para o povo de Israel, quem estava autorizado a colocar a mão na arca era só o levita, o sacerdote de Deus. O sacerdote, por quê? Porque a arca é santa e o levita, como tinha o ministério do sacerdócio, eles tinham que se santificar. Então, né, nem era o levita em si, tinha que ser um levita santificado. Tá? Então, aquilo ali, gente, é a forma do Deus apresentar ao povo de Israel a sua santidade. É a forma de Deus se revelar para eles de que forma. O que Deus está passando nessa mensagem? Eu sou santo. E para vocês se aproximarem a mim, vocês têm que estar santificado também. Por isso eu escolhi um povo para que esse povo se santifique para mim. E quando se achegarem a mim, se achegarem de forma santa. Tá? Então, mas essa regra, né, não é que a arca em si, não é a arca em si, né, que estava matando aquelas pessoas, ou fazendo aquilo ali, né, ou matou aquele que tentou colocar a mão na arca, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Essa passagem bíblica. Mas o poder está na palavra de Deus, sempre esteve na palavra. É o que Deus ordena que tem poder. Quando ele diz, tem poder. Quando você desrespeita uma ordem que Deus dá, a desobediência da palavra é que traz a maldição, né? Então, Deus não tinha falado nada aos filisteus, mas ele estava colocando praga justamente para que eles expulsassem a arca de lá, para que levassem a arca para outro lugar. Entenda, irmão, a arca é um objeto. Ali não tem nada de Deus ali. Deus não está naquela arca. Mas por conta da palavra que Deus deu para eles, dizendo que aquela arca deveria ser santificada, dentro dela deveria ter a pedra do testemunho, a vara de amendoeira, o pote do maná, né? Isso. Então aquelas coisas eram símbolos sagrados. Então Deus, para que eles tivessem temor diante daquilo, Deus, ele não permitia que eles chegassem perto, que o povo não podia entrar no sumo tabernáculo, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Então tudo isso gira em torno da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É aquilo que Deus ordena. É aquilo por que isso Deus que diz. Por isso que a arca não foi encontrada até o dia de hoje, né? Sumiu essa por arca. causa disso. Ela não está sumida porque Deus deixou. Deus esconde aos olhos do ser humano, porque se o ser humano encontrar, vai querer fuçar para ver o que tem dentro. E Deus não quer que ninguém saiba o que tem dentro.
vai criar uma idolatria, né? O povo, ele tem uma pendência para idolatrar coisa que não está escrito. Idolatria, a mesma coisa o corpo de Moisés. Se as pessoas soubessem aonde está o corpo dele, hoje vocês podem ter certeza que teria peregrinação naquele lugar, ia ter um enorme de um templo, tá aqui o corpo santo de manhã. O povo idolatra, eles têm uma pendência para idolatrar, mas o engraçado é que é difícil idolatrar Deus. Porque é isso que Deus quer. Mas não, eles idolatram qualquer coisa, pedaço de pau, qualquer coisa. Mas idolatrar Deus, é isso que Deus fala. Meu Deus, vocês idolatram qualquer tralha, menos eu que sou Deus verdadeiro. Eu sou o que vocês deveriam idolatrar. Mas o povo... É igual a arca, né, de Noé também, né? Que não foi achada até hoje. A turma tenta, quanto mais tenta, mais Deus esconde. Porque não é... Deus não quer que ninguém acredita nele, ou acredita nisso aqui, ó. Através de objetos que a gente encontra. Deus quer que nós creia nessa palavra pela fé. É isso que faz esse livro ser sagrado para nós. É pela fé. Pela minha fé, eu creio que é palavra de Deus. É a minha fé. Tá bom, Deus abençoe, irmão, pela explicação. Amém, irmão? Bom, irmãos, então vamos para o capítulo 6? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não retira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma das imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de vosso Deus, e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros, levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale e, levantando os olhos, viram a arca. E, vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia.
São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até hoje no campo de Josué, o Bet-semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. 1 Samuel, capítulo 7. Bom, irmãos, alguma coisa aqui tem, né? Irmão, Peraí. Calma aí. Os quais disseram: se enviar a arca de Deus de Israel. Aqui, no versículo 3, vocês veem que eles estavam até bem instruídos, os filisteus. Veja como eles conhecem a história de Israel. Deus fez tantas coisas poderosas e maravilhosas que o povo de fora conhece a história de Israel. Olha só, eles até que foram inteligentes aqui. Versículo 3. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não as envieis vazia, porém, sem falta, enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Exatamente, existe isso aqui na lei dos judeus, que é a oferta de expiação da culpa, ou seja, alguma coisa que foi feito errado e precisa ser reparado através de um sacrifício. Então sereis curado, e se vos fará saber que a mão não se retire de vós, porque a sua mão não se retira de vós, ou seja, então vocês vão saber por que sua mão ela não se retira de vocês. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5, né? Aqui fala hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Né? Aí no versículo 6 fala o seguinte: por que, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de o haveres tratado tão mal, os não deixaram ir? E eles não se foram? O que eles estão falando aqui? Eles estão citando a história da saída do povo de Judá, do povo de Israel, do Egito. Ele falou assim: por que nós vamos endurecer o nosso coração igual fez Faraó? E porque ele endureceu e Deus pesou a mão e quase acabou com aquela nação. E para depois de tudo isso, eles deixaram ir. Ou seja, por que a gente já não deixa ir logo agora? Não é? Olha só como eles conhecem a história dos israelitas. E no versículo 19: e o Senhor feriu os homens de Bet-semes. Por que feriu os homens? Porque aqui fala, né? Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Eles não podem olhar dentro da arca. Provavelmente os sacerdotes, que eram aqueles que tinham que poderiam tocar nela, ficaram muito curiosos e resolveram abrir a arca para dar uma olhada lá dentro. E aí, já sabe, né? Deu ruim. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor ferira tão grande estrago entre o povo. Ou seja, gente, quando Deus ele formata a lei, toda a cerimônia que é feita lá com a arca, ele santifica aquelas coisas. E quando Deus diz, gente, ele não é igual a nós, que diz e de repente você esquece até o que você falou. Deus, quando fala, está gravado. E ele santificou todas aquelas coisas. Ele consagrou. Então essas coisas não passam, não muda. Então ele deu ordem, né? Não é qualquer um que poderia tocar na arca. A arca não poderia ser aberta, né?
as coisas estariam ali dentro como testemunho, e eles foram mexer na arca. Não pode mexer na arca. Deus, irmão, é um Deus de palavra. De palavra. Isso é bom pra gente, tá? Sim, Cris, pode falar. É isso mesmo, Josafá. O que eu queria saber essa parte aí mesmo, do versículo 4, do versículo 3 e dos 19 também. Como o 18 também, que fala também que eles também, como ratos de ouro, segundo o número de toda a cidade dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, né? Até o dia de hoje, no campo de Josué, ou Bet-Semita. Então quer dizer que é o que o irmão falou mesmo, o que tocou na arca é o que morreu, né? Pai e pumba. Se você falar que aquilo não pode ser tocado e você vai lá e toca, mesmo que falar, não mexe na eletricidade. Você vai lá meter na eletricidade e toma choque. Isso para os nossos dias de hoje, irmão, entenda uma coisa. Deus é de palavra, não é? Isso é bom, porque também vai trazer justiça. E o que ele fez para... Aí que a gente tem que analisar. Trazendo para o nosso dia de hoje, a gente fala, o que foi que Deus disse para nós hoje? Porque ele é de palavra, ou seja, ele vai cumprir. Ele prometeu mandar o Filho, mandou. Ele prometeu mandar o Espírito Santo depois que o Filho subisse, mandou. E ele prometeu que só salva pelo Filho. Isso é por isso que a gente se preocupa. Ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém. E ele fez uma metáfora, uma parábola para explicar isso. Ele criou uma suposição, uma hipótese, que ele está na ceia dele lá na glória, e ele é chamado em uma antessala para mostrar alguém que chegou lá sem as vestes. Que vestes são essas? As vestes dada por ele, ou seja, são as vestes lavadas no sangue dele, ou seja, aqueles que chegaram lá e creram nele e receberam veste. E ele está criando uma metáfora dizendo que alguém está querendo entrar por outro caminho, ele, que é o caminho do quê? Das obras, que é o que os judeus acreditavam. Gente, isso é forte. Ele falou assim, quem é esse aí? Chamaram Jesus, ele foi lá olhar. Quando ele olha, fala, como é que você chegou aqui? O camarada ficou mudo. Atai esse homem de pés e mãos e jogai nas trevas exteriores. Não tem salvação. Então isso aqui, gente, tudo é por isso que a gente fala, estudando a Bíblia, a gente vai conhecendo o caráter de Deus. Esse é o caráter. Qual que é a parte do caráter de Deus que apareceu aqui, Cris? Que eu acabei de falar. Qual que é a parte do caráter de Deus que está até o dia de hoje? O que a gente enxerga nisso aqui? Que Deus é de palavra. Palavra. Isso, Deus é um Deus de palavra. Ele falou, está falado. Você observa que ele deu recomendações há não sei quantos anos atrás, não sei se é 300, 400 anos atrás, o povo até esqueceu, porque não deveria ter esquecido, eles deveriam ter ensinado, como ele falou, ensinar isso aos nossos filhos, mas Deus estava lá, vigiando o que ele tinha, a ordem que ele tinha dado, e eles transgrediram a ordem. Deus não feriu ninguém de graça. Ninguém de graça. Se foram feridos, é porque transgrediram algum mandamento. Entendeu, Cris? Então, por isso que quando a gente fala que a Bíblia revela o caráter de Deus, é sobre isso que a gente está falando. A gente enxerga como Deus é, como ele trata as coisas, como ele se relaciona com a gente. E isso não é ruim, gente. Isso aqui está querendo dizer o quê? É só nós temer ele, obedecer, que nós não vamos ter problema nenhum com ele. Ao contrário, nós vamos nos sentir seguro com ele. Seguro. Porque ele é um homem de palavra. Ele falou, se vocês guardarem minha palavra, eu não vos abandono. Olha que bonito. Ele é como o pai, né, irmão Josafá? Ele é pai. Ele é pai. Ó, Cris, ele é pai de todo mundo, até dos espíritos.
A Bíblia fala o Pai dos Espíritos, de todos. Porque isso significa que tudo saiu dele. Tudo. Entendeu? E aí ele vai, como é que fala? Ele vai corrigir os filhos maus com a morte eterna. E os filhos que obedeceram estarão com ele para todo sempre. Né? Eu não vejo a hora que a gente esteja no reino dele, que a gente está cansado de tanta injustiça nessa terra. Tanta coisa ruim, tanto sofrimento. A gente vê as matérias aí, crianças, eu fico vendo imagens, às vezes as pessoas colocam imagens, crianças passando fome, aquelas crianças magras. Eu vi agora esses dias, me deu uma coisa, a criança, um esqueletinho. Meu Deus, a gente tem que clamar a volta dele, porque tudo isso vai acabar, né? Porque no reino dele não haverá corrupção, não haverá injustiça. Bom, vamos lá, gente. Mais alguma coisa aqui? Vamos para o capítulo 7? Então, vamos para o capítulo 7. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Capítulo 7. Eu vou voltar aqui. Isso. 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Juraram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Isso, abri. Alguma questão aqui? Alguma pergunta? Então aqui, aqui é onde volta a aparecer Samuel. Samuel estava quieto, mas Deus já estava se usando dele, né? Deus já estava falando com o povo através dele. E eles estavam com medo, e Samuel ofereceu um sacrifício, o povo se arrependeu. Mas o interessante, gente, olha só, eles perderam a arca, estavam fazendo as coisas erradas,
Mesmo assim, Deus ainda não estava com ele. Aí, olha só que interessante, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarostes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e os livrarei das mãos dos filisteus. Mas esse povo ainda estava carregando imagem de outros deuses. Você vê que coisa, gente. Aqueles monte de imagem que não fala, não fala com eles, não faz nada. Você vê que o negócio sabe, eu tenho até medo de falar essas palavras fortes, né? Você vê que é um espírito mesmo ali, porque o Deus que fala com eles, que responde a oração dele, que toma a boca de um homem, fala com eles, que fez o mar abrir, que fez fogo vindo do céu, que faz um tanto de coisa, eles não, sabe, eles não temem, eles querem ter alguma coisa para ver, para tocar. Você viu aqui? E eles estavam com um monte de coisa. Aí chega aqui no versículo 4 aqui em cima, ó. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaim. Então eles tava lá, Balaim e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Meu Deus, rapaz, você vê? Sabe o que sabe o que tem que fazer, sabe o que não pode fazer, mas eles fazem o que não pode fazer. Será que isso acontece no dia de hoje também? Tá lá na Bíblia, a gente lê para os irmãos. Irmão, tá escrito aqui: salvação só pela fé em Jesus. E o caboclo sai falando por aí que a salvação é por obra. Não tem o que fazer, você tá falando para ele, gente. Não tem o que fazer, não entra na cabeça. Aí você vê que isso não é de hoje, ó, tá vendo? Desde aquela época. Desde aquela época, gente. Pra que a gente quer um pedaço de pau, um pedaço de pedra, pra ficar colocando uma vela do lado daquilo lá e ficar rezando? Pra que isso, gente? Então tá aqui, ó, né? Sim, pode falar. Eu só queria ressaltar Cris, também. calma aí, Cris, aqui é por vez. Irmã Pedra, pode falar, irmã Pedra. Mas nos dias de hoje, irmão, é a mesma coisa. Idolatria uma placa de igreja, não aceita conselho, são rebeldes, idolatra tudo quanto é coisa, menos Jesus Cristo. Menos amar Jesus Cristo, menos aceitar que Jesus disse lá em Efésios 2:8, pela graça foi salvo, por meio da fé. Eles não aceitam. Praticamente eles pegam essa parte da Bíblia, rasgam e jogam fora. Eles não aceitam, de jeito nenhum. Eu vou até complementar. Eles falam, para tentar rebater isso, eles vão lá em Tiago, que fala: aquele que mostra a tua fé, que eu mostro minhas obras, aquela parte que fala sobre isso, né? Que fé sem obra é morta. Ali você tem que ler o texto todo. O texto todo significa que Tiago está falando com outras pessoas, outros irmãos. Ele está combatendo pessoas hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que fala que é cristão, e hoje mesmo você vê uma pessoa que fala que é cristão, mas ele não procede como um cristão. Ele não anda como um cristão, não fala como um cristão. É isso que o que Tiago está fazendo. Ele está combatendo falsos cristãos. Então, ali trata-se de uma justificativa lateral ou horizontal entre homens. Em Efésios está falando da justificação com Deus. Aí já como é que fala? Na vertical. E nessa justificação com Deus, em Efésios fala: o homem não pode se justificar pelas suas obras diante de Deus. Ele é justificado pela fé. E lá ainda fala assim: não é pelas obras para que ninguém se glorie diante dele. Inclusive, quando Tiago fala sobre as obras, ele ainda cita Abraão. Presta atenção, ele fala assim: Abraão foi justificado pelas obras, contra os seus irmãos, ou seja, contra as pessoas próximas dele. É mais ou menos isso que está falando o texto. Mas ele acrescenta dizendo o seguinte: ele é justificado entre nós, mas não diante de Deus. O que ele está querendo dizer? As obras de Abraão mostram que ele tem fé, mas ele não pode ser justificado na minha presença pelas obras. O que ele está querendo dizer? Que entre os homens, entre nós, Abraão mostrou: eu creio nele. Pelas obras ele falou: eu temo a Deus e creio nele. Então, entre os homens ele se justifica, mas não diante de Deus.
Está escrito lá. Ele tem do que se gloriar. Lá fala, mas não diante de Deus. O diante de Deus se refere à justificação pela salvação. Para a salvação. Para ser salvo. Porque é simples, gente. É básico. Até para encerrar esse assunto. A Bíblia fala que quando Adão e Eva peca, ele torna-se pecadores e todos os seus descendentes pecadores também. E mortos. Então não tem como você ser, ou seja, Deus não vai nem olhar as suas obras, porque primeiro você tem que pagar a dívida. Tem a dívida do pecado, que só Jesus paga. Só a morte dele paga a nossa dívida. Então, não adianta, vai quebrar a cara, achar que vai chegar pelas obras. E eu vou estar lá e falar, eu falei para você, eu estava lá, eu falei, eu conheço o senhor, esse aqui estava lá. Eu falei para eles. Falei. Mas as obras, paciência. Mas as obras é uma obrigação de um verdadeiro cristão. Ver o seu irmão passando necessidade de ajudar. Não é você as obras, gente, só olhar para você e para si vão entregar nas mãos de Deus. Não precisa. Você não eles acham que a gente está falando que não precisa de obra. Eles acham, porque eles não entendem nada, eles falam que a gente está falando que não precisa de obra. Não tem nada a ver. O que a gente está falando é que você é convertido, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te favorecer, ajudando você a produzir obra. Então, a obra, ela mostra que você é convertido. Não o contrário. Porque eles pensam assim, eu sou salvo pelas obras. Não. As obras é fruto da salvação. E não o contrário. Eles acham que a salvação é fruto da obra. Bom, vamos para frente aqui. Daí mistura tudo e daí coloca os usos e costumes desde no meio daquele balaio lá que vira uma sopa. Irmã, isso é um absurdo tão grande que nenhuma igreja fala essa bobagem. Ninguém tem coragem de falar isso. Porque isso está tão claro na Bíblia. Você vai na Assembleia de Deus, salvação por graça. Você vai na Presbiteriana, salvação por graça. Você vai na Batista, salvação por graça. As que eu conheço, olha só, as que eu conheço que prega salvação por obra. CCB, Católica, Espiritismo, acho que Umbanda. É esse nível aí que ela tá. Ela tá no meio dessa galera aí. CCB tá em primeiro lugar. Porque o espiritismo, gente, eles falam que eles vão para um lugar ruim porque ele era muito mal, aí ele vem para cá, você tem que fazer boas obras para ir pagando as coisas erradas que você fez, e aí quando você já pagou todas as dívidas, aí você não reencarna mais, você vai ficar num lugar bom. Você não reencarna mais. Então a reencarnação são chances que Deus está te dando para você se salvar. Meu Deus do céu. Bom, irmão, assim, até na Adventista também prega salvação por obras, na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu não tenho certeza, irmão, tá? Eu não tenho certeza, mas lá prega que para você ser salvo você tem que crer na Ellen White. Dá outra lambança também, é outra coisa. Você não pode se batizar se você não confessar que ela é profetisa. Ah, meu pai do céu, aí é só Deus. Bom, irmãos, Cristiano, tem alguma coisa para falar, filho? Eu quero acrescentar essa palavra de Deus aí no versículo 10, que enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia contra o grande estumpido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Ou seja, a vitória que estava na mão dos filhos de Filisteu, que era tão grande e forte, foram derrotados por o próprio Deus, que trovejou sobre eles, e ficou muito mais fácil do povo de Israel servir a Deus melhor e pegar a arca, né? Glória a Deus. Tá bom, Cris. Deus abençoe, viu? Eu não entendi. Não, é que eu falei assim que quando trovejou, tá escrito na palavra lá, virou, exato, muito bem era lembrado. Era mais fácil, né? Era mais fácil. Sim, pode falar. Ali não explica o que aconteceu, só fala que trovejou, mas o que aconteceu nessa trovejada
né? Que chegou eles ter aqueles reboliços entre eles. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Na parte de Gideão, lembra, eles vão de noite, no escuro. Isso é tudo planejado por Deus. E aí, eles estão com uma mão, eles estão com uma botija com a lamparina, né? Fogo, e com a outra buzina. Então Deus não deixou nem eles levar a espada, porque eles estão só com as duas mãos ocupadas. Mas é de noite. Aí o que acontece? Eles vê aquele grupo de tocha rodeando o arraial com aquela buzina, eles entram em apavoro. O que parece é que, como estava meio escuro, um pouco escuro, eles acharam que o arraial já estava tomado de inimigo, né, de Israel. E eles começaram a brigar entre eles. Ou seja, Deus pode ter embaçado um pouco a vista dele. Não é que embaçado, né? Eles não estavam reconhecendo. Acho que o medo foi tanto. Deus permitiu que a adrenalina desses homens subiram muito, que quando você está na adrenalina, você faz coisa que você nem vê. Você sai pulando por cima do outro. E aí eles se mataram. Então, ali tem uma explicação plausível para isso. Aqui nessa trovejada, você vê que a pessoa que está escrevendo o texto, ele não dá muita explicação. Eles não querem perder tempo. Ele só quer dizer, Deus deu um milagre para eles. Deus fez algo diferente ali, né? E destruiu todos eles. Tá bom, Cris? Irmã Suzy? Tá bom. Pode falar, irmã Também Suzy. estou, irmão. Bem. Que eu não entendi muito bem essa parte que o irmão explicou sobre todos serem filhos de Deus, irmão Josafá. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que Deus é como é que fala? Tem uma palavra que fala o progenitor, ou seja, é dele que sai todas as coisas. E não sou eu que estou falando. Na própria Bíblia fala que Deus é Pai dos Espíritos. Ou seja, tudo provém dele. Tudo saiu dele. Aí, obviamente, você tem o diabo que traiu ele e que quis tomar o lugar dele e foi derrubado na terra. E você tem os homens que nascem todos de Adão e Eva, que somos todos nós, e no meio desses que vão nascendo, alguns temem a ele e outros não temem a ele. Mas quando você vai fazendo o rastreio, voltando para trás, como se você estivesse voltando a fita, quando chegar no último, vai chegar em Deus. Porque a Bíblia fala que ele é o número 1. Tudo procede dele. Tudo sai dele. Então ele é o criador de todas as coisas. Então tudo procedeu dele. Ninguém apareceu sem que dele tivesse saído, ou feito, ou formado. Entendeu, irmã? Não quer dizer que ele é o pai desses, ou seja, que ele aprova essas coisas erradas. Não, mas tudo saiu dele. Todas as coisas. Absolutamente tudo. Tá bom? Tá bom, irmão. Deus abençoe. Amém. Deixa eu só ver se eu acho a parte para eu poder explicar melhor para a irmã. A Bíblia fala em Hebreus 12. Deixa eu ler aqui. Hebreus 12, 9. Ó. Eu vou ler aqui para a irmã. Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Você vê que ele está fazendo uma pergunta, né? Então, aqui ele chama Deus Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. O que tem hoje, irmã, são espíritos que se rebelaram contra ele. Espíritos mal, mas em algum momento eles estiveram com Deus. Eles eram filhos de Deus, não filho que saiu nascido dele, entendeu? É criado por ele, são criados por ele. Isso é tudo que é criado por ele, né? Mas se rebelaram contra ele e receberão a condenação pelos seus pecados. Todos eles receberão. Tá bom, minha irmã? Irmã Carmen? Pode falar. Paz do Senhor Jesus, irmão. Amém. Olha só, tem aquela parte que Jesus chama eles, desse povo, filho do diabo. Então, quer dizer, não é filho gerado do diabo, então, não, né? Não, eles são filhos porque eles... como é que eu posso falar? Eles são inclinados ao diabo. Eles têm mais afeição ao diabo. O diabo não formou nada. O diabo não cria nada. Ele não cria ninguém. Mas o diabo cai. E todos aqueles que se associam ao diabo,
se Deus os batiza, ele batiza. Agora você é filho do diabo. E esses aqui que me obedecem, me temem, são filhos de Deus. Tá, entendi. Nem nós somos chamados filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos adotados como filho. Porque somos o quê? Criatura. Todos nós somos criação de Deus. Mas nós somos adotados como filho, co-herdeiros de Cristo, né? A Bíblia tem uma parte que fala que nós somos o quê? Que Deus nos deu um privilégio, alguma coisa assim, de sermos chamados filhos de Deus. Observa que aqui, o Velho Testamento, nem os judeus são chamados de filhos. Nem os judeus, eles são servos. Essa frase que o CCB não usa hoje de servo de Deus, eles pegaram isso do Velho Testamento. Servos de Deus. Eles estranham porque Jesus é o primeiro que aparece dizendo filho de Deus. Ele é o primeiro que começa a falar, né? Eu sou filho de Deus, o meu Pai que está no céu. Aí ele ensina o Pai Nosso falando, orar é assim, Pai Nosso que está... E isso deixa os judeus irritados. Irritado, porque o judeu sabe, eu sou servo, mas Deus é Deus, eu não sou filho dele. Então isso assusta. E nós fomos feitos filhos de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. É em São João. É em João, né? Acho que é 1 de João. Isso, irmão. 1 de João, capítulo 1, aliás, capítulo 1 de João, versículo 12, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Até então, não tinha o direito de ser chamado filho de Deus, não, até então. Nós não tínhamos esse direito, nós somos criatura, somos criados, nós somos criados à sua imagem e semelhança. E isso, Deus ele quer provar o seu amor de tal forma que ele fala, eu agora faço de vocês meus filhos. Ou seja, o amor foi tão grande que é o amor de um pai e de uma mãe, né? Ele acolhe a gente como filhos. Vocês entenderam, gente? Ou tem alguma dúvida ainda sobre isso? Se Entendi, tiver ainda. E da onde que vem o tal do servo inútil? Isso. Como é que é, irmã? Entendi. Da onde que vem a frase servo inútil? Está escrito na Bíblia. Que foi lançado no exterior dos infernos, né? Existe, acho que são duas passagens na Bíblia que falam sobre isso. O servo inútil, que o CCB não entende errado, é o seguinte. Deus está falando o seguinte, eu vou orientar vocês, eu vou dizer tudo o que vocês têm que fazer. Mesmo após ter feito tudo, vocês devem se considerar inúteis, ou seja, porque você só fez porque eu te orientei. É igual que a gente fala hoje. Se a gente ama Deus, se a gente tem medo, tem ali temor de Deus e obedece a Deus e faz... a gente só está fazendo porque ele nos ensinou. Que a gente não saberia. O CCB não entende errado. Ele entende o quê? Ele entende que ele não sabe nada, ele não vai fazer nada e ele não produz nada porque ele é servo inútil. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você vai fazer. Você tem que fazer o correto. Você tem que rejeitar o mal, o pecado. Você tem que evangelizar as pessoas. Você tem que amar as pessoas. Mesmo assim, vocês devem se considerar servo inútil. Olha, é por isso que a gente fala, ninguém é salvo por obra. Por quê? Porque até o bem que nós fazemos porque Deus está em nós fazendo o bem. Meu Deus, gente. Tira o Espírito Santo de nós aqui. Eu não estava nem aqui. Porque a gente vai fazer coisa que a nossa carne gosta, que a nossa carne quer, às vezes até sem fazer nada, porque se tem uma coisa que a carne gosta, é de ficar sem fazer nada, não é? Não, porque isso, Deus não gosta disso, gente, e pode ter certeza que lá no céu, a gente não cansa, então nós vamos trabalhar, a gente vai gostar de trabalhar, vai ter prazer em trabalhar, vai ter prazer em produzir, né? Porque a pessoa senta ali na frente do sofá e vai ficar lá o resto da vida, lá o resto da vida sentado, né? Não. Então, o servo inútil é isso, tá? A Bíblia está falando que ainda que você tenha feito tudo, considerar inúteis, né? Porque você só está fazendo porque Deus ensinou vocês a fazer. Ou seja, de você mesmo. Ali, ele está fazendo um paralelo em você fazer pelo seu próprio mérito, ou você só está fazendo porque ele te ensinou.
Entendeu? Por isso que Jesus é o único que sobe no santo monte do Senhor, porque ali está se referindo a mérito. Ele tem mérito dele mesmo, ele sobe lá. Deus, quando ele indaga, eu criei vocês, ele está falando sobre, ele está desafiando as pessoas sobre o mérito delas. O mérito. E eu já vi, vocês já viram a pregação lá, de onde que você vai subir lá no Santo Monte, é só não olhar para o vizinho, olhar para... Falei, meu Deus do céu, que absurdo, né? Ninguém pode subir ali. Nem os anjos. Os anjos se calam e falam, meu Deus, ninguém falou um A, porque ninguém tem coragem. Não pode. E lá vai um homem, carne e osso, subindo lá. Ou seja, o carne e osso significa, sabe, é como se ele tivesse diminuindo mais ainda os anjos e tudo, porque além dele ter mérito, gente, porque a ideia de carne e osso para quem está no céu é uma ideia de pessoa, de seres inferior. São seres dotados de cansaço, de combate, e aí vem alguém de carne e osso, como assim? Subindo o santo monte, não pecou. Meu Deus, como ele não pecou? Ele tá vindo da terra, ele não pecou, ele é santo. Ou seja, aquilo dá um impacto maior ainda quando ele está subindo lá. E a Bíblia diz que isso foi necessário porque ele entrou lá, ossos dos nossos ossos, olha que bonito, sangue do nosso sangue, para poder nos representar na glória. Olha, gente, ou seja, a Bíblia fala, ele pode se compadecer de nós, porque é carne da nossa carne, osso do nosso osso. Fala, meu Deus, isso é lindo, gente. É triunfante, por isso que a gente tem que dar glória a Jesus. Glória, porque ele fez tudo isso para o nosso bem. Ele olhou e falou, não vai ser fácil, mas eu vou. Eu tô conjecturando, tá, gente? Não tô falando que se é um CCB, o Josafá falou que Jesus ele ficou com medo. Não, eu tô querendo explicar para vocês que ele enfrentou tudo isso. Deixou a glória dele, ele deixou de ser o regente do céu, deixou tudo para vir na terra, nascer como um pobre, sujeito a... Qualquer um podia passar perto dele e jogar uma pedra nele. Você imagina alguém jogar uma pedra em Deus agora? Tem como? Não tem como. Então vocês estão entendendo? Ele estava ao alcance de qualquer pessoa, poder xingá-lo, ofendê-lo, como fizeram, cuspir, ou seja, ele diminuiu a glória. Ele não estava com guardas celestiais, nada. Veio como um ser humano e fez a parte dele, evangelizou, morreu na cruz para nos salvar. Então, a Bíblia, quando fala tudo isso, ela tá passando uma garantia para nós. Falei, gente, ele fez tudo isso para salvar vocês. Vocês acham que ele vai deixar vocês? Vocês acham que vocês precisam lutar para se salvar? Não, porque senão ninguém salva. Ele fez tudo isso para garantir a nossa salvação. É maravilhoso. Uma mensagem dessa que é mais o quê? Tem que sair por aí espalhando essa mensagem. Bom, Cristiano, de novo. Sim, irmão, mais uma vez. Representando a que a Manu perguntou também, servo exterior está escrito em duas partes na Bíblia de Apocalipse. Está escrito do servo exterior que será lançado no final das trevas, onde há ranger de dentes e fogo e enxofre, e também fala do sal e se nos tornasse insípido, também nós não seríamos seríamos inúteis, né? As palavras elas têm que ser observadas dentro de cada contexto. Tem o contexto que ele fala, mesmo que vocês fizerem tudo o que eu estou mandando, vocês devem se considerar inútil. Esse é o primeiro ponto. E está falando de pessoas que vão seguir. Tem a outra, eu vou pegar um exemplo aqui. A parábola dos talentos. Deus chama aquele homem que não teve coragem de granjear de inútil. Você é inútil porque você não produziu, você não fez o que eu orientei, você não fez o que eu pedi. Então tem o inútil de ser aquele que é ocioso, não, qual que é a palavra que fala quando a pessoa está parada? Existe uma palavra que fala inerte, né? Tem o servo inútil porque ele é inerte, ele não faz o que tem que fazer, e esse será lançado nas trevas exteriores. E tem aquele que fez o que Deus mandou fazer e será recebido no céu.
e é inútil. Não porque ele não fez. A palavra inútil aqui é aplicado de você de si mesmo não tem o que produzir a Deus. Você está produzindo porque eu estou fazendo em você. Você entendeu, irmão? Então tem essas duas passagens da Bíblia, tá? É por isso que as palavras têm que ser entendidas dentro do contexto. A palavra sozinha, você tem que falar, mas em que contexto está essa palavra? Para a gente poder entender ela. Tá? Então vamos para o capítulo 8, né? Isso, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei quando houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Aqui, gente, é triste, né, essa passagem aqui, porque eles não entenderam ainda que era Deus que saía na guerra por eles, era Deus que guiava-os na guerra, era Deus que os abençoava. E detalhe, Deus é um rei que não pegava a parte que ele fala: se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que dar isso para eles, vão ter que dar parte da colheita para isso, para aquilo outro. Eles não precisavam, eles não tinham um rei melhor do que esse. Samuel ficou bravo e Deus falou: por que você está bravo? Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Eu sou o rei deles. Porque até Samuel sentiu aquilo, né? Sentiu aquele peso. Meu Deus, vocês não entenderam ainda que Deus é o vosso rei? Porque o rei, gente, era o que saía na peleja por eles.
era o que ia na frente da peleja. E foi o que Deus fez em todos os momentos. Ele ia na frente. Ele ia lá, ele derrotava os inimigos. Ele só tinha as diretrizes. Ó, as minhas diretrizes é essa. Eu quero ir na vossa frente. Só que eu sou santo. E vocês precisam se santificar para que eu possa estar no meio de vocês. Era essa a regra. Fora isso, vocês serão abençoados, porque aonde eu estiver haverá bênção, né? Ou seja, as terras vão dar melhores frutos, o rio vai encher, a fonte d'água vai dar muita água, né? E eu não vou deixar que nenhum inimigo faça vocês presa. Então aqui eles estão pedindo um rei, né? E Deus, aliás, está aqui, ó. E disseram-lhe, versículo 5, e disseram-lhe: eis que já estás velhos, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Vocês viram que o que eles estavam de olho é: por que só nós não tem rei? Por que todas as nações têm? Tudo para esse povo, gente, tem que ser visível e tocável, tangível. Rei, o deles era espiritual, mas tinha, não servia. Deus é espiritual, não servia também. Precisa de uma imagem para eles ver. Precisa de um rei para eles ver. Você viu que o povo, até o dia de hoje é assim. Se ele não vê, ele não crê. Se não tiver, não, ele não crê. Né? Bem-aventurado é nós. A gente nunca viu Deus. A gente nunca viu Jesus. Mas nós o amamos mais do que a nossa vida. É isso que Deus quer da gente. Nós o amamos, entregamos a nossa vida, nos irritamos quando as pessoas falam mal dele ou entristecem ele, a gente se irrita. Essa é a prova de que nós realmente estamos amando ele, né? Então, e aí tem o versículo 20. Depois de Samuel falar tudo, ó, vocês vão querer mesmo, porque Samuel fez um sermãozão, falou, agora eles vão desistir. Ó, se vocês quiserem rei, ele vai pegar suas filhas para trabalhar para ele, como padeira, como perfumista. Vocês vão ter que pegar o dízimo até para dar aos empregados do rei, porque os empregados do rei iam viver bem, iam viver na fartura, né? Aí quando ele terminou de falar isso tudo, olha só a resposta do povo, versículo 20. Nós também seremos, nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante e fará as nossas guerras. Aliás, um versículo antes, ó. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Sabe a criança que quer uma coisa que não é boa e o pai fala: meu filho, isso vai dar trabalho, isso aqui vai ser assim para você, vai ser ruim, bebê. E você, depois de explicar tanto, você acha que o menino vai falar o quê? Tá bom, pai. Não, eu quero. Meu Deus, eu quero. Ele quer sair de noite na rua. Sabe quando seu filho está começando a virar adolescente? Ele quer ir na festa. Não vai, meu filho, daqui para lá é escura de noite. Olha, aconteceu. Aí o pai conta uma história. Na minha época de criança, a gente teve um rapazinho que foi, aí pegaram ele no caminho, bateram nele. Aí quando você acaba de falar, o menino fala: não, eu quero ir. Oh, meu Deus do céu. Tá aí, né? Não, a gente quer um rei. E aí Deus falou para ele: então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Ele não teve nem coragem de falar, mas falou: volte cada um para sua cidade. Deus vai dar um rei para vocês, né? Graças a Deus hoje a gente sabe, né? Jesus agora ocupa esse trono. É dele, ele é o rei. Graças a Deus, o rei justo, que todas as nações sonham, né? De ter um governante justo, um governante honesto, um governante correto, um governante que faça justiça entre rico e pobre, né? E nós temos, irmãos. Fique firme, irmão. Nós vamos morar em um reino justo, né? Justo. Nós não vamos ver nunca mais injustiça na nossa frente. Bom, mais alguma coisa aqui, gente, para falar? Agora são fatos, tá? Eles vão estar relatando fatos. O importante do estudo é não perca de memória tudo que a gente leu na lei de Moisés, gente, porque agora é a hora do comparativo, se eles vão guardar ou não a lei, se eles vão obedecer ou não a lei de Moisés, entendeu? É para isso que é importante estudar o livro da lei. Vamos para o capítulo 9? Vamos? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Capítulo 9.
Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse a seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mão 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é que é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo.
Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Ei, irmão, vai acabar o estudo, hein? Essa parte aqui tão boa, a gente vai ver o que ele vai falar com Samuel, né? Mas a gente sabe, né? Ele tem palavra, ele vai ungir, né? Ele vai ungir, e isso não pode ser feito na frente de todos, né? Não pode ser feito. Por isso que ele acompanha, ele acorda Saul de madrugada, ou seja, ninguém está de pé. Ele vai com Saul até a extremidade da terra, ele vai acompanhando. Chegando lá, ainda tem uma testemunha, que é o moço. Ele fala: manda o moço ir adiante de você, ir na frente, e fica aqui que eu vou te declarar as palavras de Deus. Que é, Deus te escolheu, ele vai ungir, né, Saul, e essa unção é visível. O que é essa unção? O Espírito de Deus vai se apoderar dele. Toda aquela valentia que eles tinham, gente, era o Espírito de Deus. Observa que hoje, o amor que nós temos por Deus, que a gente fica indignado com coisa errada, tudo isso vem da onde? Da unção do Espírito Santo. A valentia que Saul tinha, vinha da unção do Espírito Santo. A valentia de Davi para derrotar o Golias, vinha do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, eles não tinham nada. E hoje, sem o Espírito Santo, nós também não temos nada. Você viu que ainda é a mesma coisa, né? A diferença é que naquela época o Espírito Santo operava pela carne, na carne dele, dando super força para eles, né? Valentia. Hoje o Espírito atua no nosso espírito, na nossa alma, gerando em nós o principal, que é o amor divino, o amor de Deus em nós, que está lá em Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então aqui, essa unção, gente, não é uma mera unção naquela época. Essa unção, ele vai ser apoderado pelo Espírito de Deus. Então, na hora que Deus quiser usar dele, o Espírito vai tomar ele de valentia. Ele vai ser tomado e ele vai fazer o que tem que fazer. Assim como aconteceu também com Davi. Vocês observam que Davi só derrotou leão, urso, depois que foi ungido. Depois que foi ungido, né? Que ele é tomado. E aí, quando ele vai lá, todo bobinho, levar o queijo, o pão para os irmãos, que ele vê o filisteu ofendendo a Deus, é isso que eu falo. Se você não fique indignado com blasfêmia contra Deus, com heresia, o Espírito Santo não está em você. Porque o Davi, quando viu aquilo, o Espírito Santo se apoderou dele. Não, quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Os irmãos falaram: vai embora para casa, moleque. Vai cuidar daquelas ovelhas. E você deixou aquelas ovelhas com quem? Ele nem deu atenção. Quem é esse homem? É óbvio, né? Ali já prefigurava Jesus Cristo, né? Ele veio de forma humilde, igual um pastor, enfrentar uma guerra enorme, veio em nome do Senhor dos Exércitos, derrotou o nosso Golias. Qual que é o nosso Golias, gente? Pecado e a morte. Ninguém consegue derrotar. Estávamos todos aqui tremendo as pernas. E ele veio sozinho, derrubou. Acabou. Bom, é isso. Alguma pergunta aqui para fazer? Né? Não tem muita pergunta, né? Porque é fatos, ele só está relatando fatos. Então, faça um círculo em volta aqui. Eu já vou ler, viu, Melquisedeque? Faça um círculo em volta do 10, para nós não esquecer que vamos começar no 10 semana que vem. Deixa eu ler aqui do nosso irmão. Melquisedeque. Josafá, estou com uma dúvida. Tem 2 versos que diz nas Escrituras: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É uma frase da Bíblia em Mateus 22, 29. Esses versos têm a ver
com a gente estudar a Bíblia e fazer estudo bíblico? Ó, presta atenção. No primeiro verso que você leu, as pessoas até o dia de hoje interpretam errado aquele verso. Eu vou ler de novo e eu peço que vocês prestem atenção em cada palavra que eu vou ler. Ó. Jesus está falando assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. O que Jesus está falando? Vocês acreditam que a vida eterna está na Escritura. Ele está falando, vocês, ele não está falando que eu estou dizendo que a vida eterna está na Bíblia. Ele falou assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Aí ele fala, mas é essa que vocês dizem que tem a vida eterna, ela fala que sou eu. Ou seja, ela testifica de mim. A Bíblia, gente, ela é só o aio, ela leva nós para Jesus. Ela está só para nos esclarecer. Tá? Então, é intrínseco nesse verso que ele está falando. Sim, vocês têm que buscar a Escritura, mas ela fala de mim o tempo todo. Então, o que Jesus está querendo dizer? A vida eterna está em mim. É isso que ele está falando. Porque naquela época eles não acreditavam em Jesus. Então eles acreditavam que eles teriam a vida eterna através da Bíblia, que era o livro da lei da época. Né? Então o que Jesus fala? Ó, eu vou ler outra vez. Ó. Examinai as Escrituras. Ele está mandando vocês examinar. Examinai as Escrituras. Vós cuidais ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Testificar, ou seja, ela diz que sou eu. Ela diz que sou eu. Então ele deu uma lapada. Isso aí é mais uma passagem bíblica que irrita eles. Vocês podem ver que João, gente, é as partes mais incríveis da Bíblia, a sequência que eu falo, João, do capítulo 5 ao 11, é pauleira. Foi quando Jesus mais falou na cara deles, eu sou Messias, ele fala, ele fala, eu tenho a vida eterna está em mim. Abraão exultou em ver meu dia, eu sou, ele fala, eu sou, isso irritou eles, porque aonde que está escrito na Bíblia, eu sou? É Deus falando com Moisés. Deus, qual que é o seu nome? Eu sou. Aí, eles vão falar com Jesus fala, eu sou. Ué, você está se fazendo Deus? Entendeu? Então, ali Jesus está orientando nós a estudar a Bíblia para descobrir na Bíblia aonde está a vida eterna, que é em Jesus, que é o que a gente já sabe. No outro verso de baixo ele fala, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder dela. E exatamente o que Jesus está falando é que as pessoas erram muito por não conhecer as Escrituras. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês devem conhecer a Escritura. Vocês devem ler a Bíblia para não cometer esses erros, para não errar mais. Viu, Melquisedeque? Sim, esses dois versos, eles dão embasamento para nós estudar a Bíblia. Tá bom? Porque... Irmão, onde está escrito esses dois versos? O primeiro verso está em João 5,39, que é a parte que ele fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. João 5,39. A outra passagem que fala, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder dela, está em Mateus 22:29. Deus abençoe. Amém. Vocês prestaram atenção, gente, que tem muita coisa na Bíblia que a gente tem que prestar atenção na colocação das palavras, ou seja, a gente só tem que fazer a leitura correta na língua portuguesa que a gente aprendeu, né? Que é a gramática. É só ler, entendeu? Tem muita gente que não consegue fazer essa... E a gente tá em épocas, viu? Em época dos estudos das escolas aí que tá fogo. Eles não estão sabendo escrever direito, então imagina o que vão fazer com a Bíblia no futuro. Então, não sabem interpretar o texto, isso, né? Aí não interpreta o texto, imagina que entendeu e vai passando para frente essa mensagem errada. A interpretação do texto é fundamental. Quando você interpreta o texto adequado, ali diz que você entende cada pontuação que tem ali, o que significa cada palavra, né? Tipo, saberão com tio, saberão com AN, ou seja, um aponta para o futuro, o outro aponta para o passado, ou seja, as palavras também dizem, então tudo isso ele precisa entender para fazer
uma boa interpretação de texto, que também é a exegese bíblica. Que nem eu acabei de fazer aqui com vocês. Vocês viram que a gente vê que Jesus ele está indagando? Porque vós, ele está falando, vocês cuida ter nela a vida eterna. Só que vocês caem do cavalo porque ela está dizendo que sou eu. Ele está querendo dizer isso. Vocês caem do cavalo porque ela está dizendo que sou eu. Ou seja, Jesus ele se coloca acima da escritura. Então vocês imaginam que aqueles homens não ficaram olhando para ele indignado. Porque quem é esse homem que se acha maior? Ele é só o criador de tudo. Ele é só o criador de tudo, ele não é nada não, ele é só o criador de tudo. Então, o que Jesus está falando em forma resumida, ele falou, ó, Moisés, a lei e os profetas, todos eles estão falando de mim. Todos eles estão falando, ó, ele é o Salvador, ele vai vir, ele vai salvar vocês. Mais alguma coisa, irmãos? Acho que só, né? Então, quinta-feira agora, tá? A gente volta aqui, essa parte muito, muito legal, interessante, que eu vou até ler o título aqui, ó. Samuel unge Saul como rei de Israel. Né? Se eu tivesse um tempo, gente, eu tava querendo fazer com vocês, aplicar uma provinha sobre as passagens da lei, para a gente, né, fazer um teste, porque a prova é interessante para a gente ver se as pessoas estão acompanhando, né, se está assimilando, seria bom. E aí seria aplicado sobre aquelas passagens ali da lei. Vocês não podem perder de mente aquelas coisas. Aquilo ali é a base para nós interpretar todas essas narrações que estão acontecendo aqui. A gente vai achar os problemas dessas pessoas, aonde eles erraram, o que fizeram de errado, lembrando da lei. Ah, foi isso que ele não deveria ter feito. Eu lembrei na lei, Deus falou. Porque, entenda uma coisa, gente. Na mente de Deus, que tá vendo todas essas coisas acontecer aqui, ó, tá ali na mente dele tudo que ele falou. Se fizerem errado, ele vai julgar. Sim, irmã, pode falar, irmã Lu. Agora, que estava lendo aí esses 2 versículos, eu fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Parece boba, mas fiquei agora aqui pensando. Lá na época de Jesus, não tinha esta Bíblia, né? Não. Estas escrituras. O que era que eles chamavam de escrituras? Era a lei? Era a lei. A lei, aquelas tábuas de Moisés, a lei, aquilo eram as escrituras. As tábuas de Moisés estavam registradas nas escrituras, que é a Torá, que eles falam. A Torá é toda a lei que está ali, que a gente leu em Levíticos e Deuteronômio. Tudo aquilo ali. O próprio Senhor Jesus, em Marcos, se não me falha a memória, Marcos capítulo 9, capítulo 7, versículo 9, ele também chama a escritura de palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que está lá. Então, aquilo é a escritura. O povo tinha na mão? Não tinha. Imagina, a escritura eram pergaminhos grossos, provavelmente de um dedo, cada página. Vocês imaginou o negócio? Porque não tinha ferramenta para poder afinar o papelzinho. Então, o que o rei Josafá fez? Olha que legal, meu nome, o rei Josafá. Ele preocupado, porque ele foi um rei muito bom, temente a Deus. Ele faz o seguinte, eu vou tentar simular, né? Ele está conversando lá com os sacerdotes, os escribas, e fala, o povo erra muito, porque eles não sabem a lei. O povo, gente, eles olhavam o líder. Tudo que o líder fazia, eles seguiam. Por isso que quando o rei era mau, todo o povo se perdia. Quando o rei era temente a Deus, todo o povo seguia a Deus. Porque eles não sabiam. O que o rei Josafá fez? Ele pegou os livros da lei, os escribas, os sacerdotes, ele criou casas, que deveriam ser barracões grandes, em cada cidade, e ele mandava esses homens ir o ano inteiro, de cidade em cidade, indo nessas casas. Aí naquela cidade vem só o pai de família, porque não dá para congregar todo mundo, vem o responsável de cada casa. E lá eles ensinando a lei. Aí ele ia para outra casa. Então, Josafá é o precursor da sinagoga. É o homem que cria o ambiente que depois virou a sinagoga. Né? É ele que é o precursor. Eu vou até ver se eu acho aqui, ó.
Segundo Crônicas, vamos ver aqui se eu acho que está fácil. Segundo Crônicas, capítulo do 17 ao 20, mais ou menos. Vamos ver, tem até um título aqui que eu acho muito bonito, ó. A profecia de Jerão, acordo entre Josafá, o bom reinado de Josafá. Aqui não tem uma Bíblia que fala assim ainda, o título, ó, Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Olha que bonito, gente. Um rei que se preocupou em instruir o povo. Deixa eu ver, que é essa parte que vai relatar isso que eu falei, né? Que ele manda os homens irem nas cidades e ensinar o povo. Tá? Mas depois a gente vai chegar aqui. Então, irmã, eles não tinham livro, tá? Eles não tinham livro. O livro era praticamente uma biblioteca. Era bastante coisas. Tá? Então, quem tinha acesso? Era o sumo sacerdote, o sacerdote, os escribas eles vão aparecer depois, os escribas, tá? Que aí eles vêem a necessidade de começar a anotar tudo o que eles estão fazendo, aí eles criam lá pessoas para fazer esse trabalho, tá? Então eles olhavam o rei ou o sacerdote e o profeta e seguiam. O profeta eles ficavam assim, será que esse cara tá falando? Por quê? Eles não sabem nada da lei, tem que acreditar cegamente no profeta. Né? Então, por isso que Deus dava poder para que eles é profeta. Porque ele fala assim: se vocês não crerem, vocês vão pro inferno. Será que ele tá falando a verdade? Aí, de repente, o camarada vai descer fogo do céu. Falou, pera aí. Ele tá falando a verdade, entendeu? Então, eles tinham poder, porque o poder era a forma de Deus dar autoridade para aquele homem. Ele tinha autoridade, ou seja, para fazer com que as pessoas olhassem para ele e ouvissem. Por isso que está escrito lá na lei o seguinte: se o profeta disser e não cumprir, não é de Deus, né? Eu acho que até manda matar. Então Deus, o que ele está querendo dizer? Quando eu mandar profeta, vou dar poder para ele e vou fazer com que tudo que eles falam se cumpra. Então, quando vocês veem isso, sou eu que mandei. Então, por isso que eles tinham poder para dar as coisas acontecer. Então, mas eles não tinham. Mas na época de Jesus, eles já estão muito evoluídos, porque a sinagoga já está ali há 1000 anos, praticamente. Imagina, em 1000 anos. Então, eles já estão bem instruídos, eles sabem. Os livros já foram copiados, ou seja, já está em vários lugares. Então, toda a sinagoga é aberto o rolo e lido. Então, eles já estão acompanhando as escrituras, então aí eles já têm mais acesso. Então todo judeu, gente, eles sabem a lei, o básico da lei, né? Eles sabem porque era necessário que eles fossem instruídos. Foi isso, irmã, eu nem lembrei mais da pergunta. Eu queria saber como que eram as escrituras, né? Aí era isso mesmo que eu ia perguntar. Então Jesus estava falando para eles examinarem a escritura. E como que ia examinar se não tinha? Mas aí você já respondeu. Isso. Eles tinham acesso através da sinagoga. Eles iam lá, né? Então, examinar, eles tinham que estar atento. E quando Jesus está falando isso aqui também, a gente tem que entender que ele está falando para fariseus e escribas. São homens que tinham acesso na mão das escrituras. Então, naquela época eu chamava de papiro, né, irmão? Eram os papiros, né? Papiros. Não, papiros eu acho que é depois ainda. É um pouco mais para. Acho que é um pouco. Lá tinha pergaminho? É pergaminho, acho, Acho que é pergaminho. É porque o papiro, ele parece que já é um papel, já tá quase chegando ao nível de papiro, né? Aí tem códice também, que eles falam depois, mais perto ainda códice. Mas naquela época, papiro já era couro mesmo. Era com papel. Aqui, ó, Marcos 7, 9. Olha só o que Jesus fala. E dizia-lhes: bem validais os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. Aí chega no versículo 13, ele fala, ó, lidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. Ou seja, vocês estão criando regras e invalidando a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que ele está falando? É a lei, é a escritura, tá? Então a escritura é a palavra de Deus daquela época. Então lembra, gente, quando a Bíblia fala quando os apóstolos falam palavra de Deus ou escritura, os apóstolos, eles estão se referindo à lei de Moisés, tá? Porque não existia a Bíblia, não existia
os escritos dos apóstolos, ainda não tinha feito nada. Por isso que eu falo para vocês, para nós entender os diálogos de Jesus, o que ele está falando, a cabeça do judeu, a gente precisa ler a lei, porque eles estão falando daquilo. Eles estão falando daquilo, é aquilo que eles estão falando. Ou seja, está tudo acontecendo com base no que eles sabem da lei. Por isso que eu falei, quando a gente estudar a lei, nós vamos começar a entender todas essas narrativas, essas conversas que eles estão tendo lá. Porque eles não estão falando... Eles não estão falando da nossa Bíblia. Eles estão falando que a Bíblia, os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros, e Taná, o Velho Testamento inteiro, junto com os 5 primeiros livros. O Testamento inteiro é a Taná. Os 5 primeiros livros é a Torá, que eles falam, que os judeus têm como sagrado até o dia de hoje, e eles falam que é a palavra de Deus, é a Torá. O restante são fatos narrados, que é a Taná, que é o que nós estamos lendo agora, Samuel. São fatos que foram escritos, mas a palavra de Deus, que são as orientações de Deus, é o que está nos 5 primeiros livros. Eles não alteram aquilo de jeito nenhum. Gente, então a gente vai encerrar, tá bom? Eu vou pedir para a irmã Lu fazer uma oração de encerramento aqui para nós, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa sala virtual onde nós podemos nos encontrar. Obrigada, Senhor, pela internet, obrigada pela disposição do nosso querido irmão Josafá. Senhor, se na vida dele, afasta todo o mal, Deus, dá força para ele também continuar esse estudo e todos os trabalhos que ele tem feito em prol do Evangelho. Senhor, abençoa todos que estão aqui e as suas famílias aqui representadas também. Te pedimos, Deus, para que nós venhamos a entender e a amar a cada vez mais a sua santa palavra. Tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, eu agradeço.